O Ge'ez é uma das línguas mais antigas. Não é a língua mais antiga. Nós temos no mundo. A Etiópia foi o primeiro reino cristão. No mundo, pesquisadores da Universidade de Oxford confirmaram algo que monges etíopes têm, protegido por mais de 1500 anos. O Osu Itkium. A revista cristã ilustrada mais antiga do mundo. Os manuscritos nunca saíram de seu remoto mosteiro na montanha. E o que aqueles monges têm estado a salvaguardar, juntamente com certas páginas que algumas foram recentemente. Instruído a destruir, parece conter material mais amplo. Nunca se esperou que o mundo cristão. Veja, no interior profundo de um mosteiro esculpido em os penhascos do norte da Etiópia, um grupo de monges enfrentou uma situação difícil. Decisão sobre o que deve acontecer com esses textos antigos e os segredos que eles contêm pode ser mantido. Durante gerações, os monges protegeram um único manuscrito. Eles tinham sido instruídos claramente que nunca deveria. Deixe os muros do mosteiro. Algumas histórias até mencionam as instruções. Foi além, afirmando que o texto deveria ser destruído completamente. Mas os monges escolheram um caminho diferente. Em vez de apagá-lo, eles decidiram... Compartilhe a página que eles revelaram. Menciona Jesus pelo nome e o descreve, de uma forma que não corresponde às descrições encontradas na Bíblia. Para a maioria das pessoas que leram isso, uma pergunta me vem imediatamente à mente. Que os estudiosos bíblicos ainda estão tentando para responder hoje. Esta informação foi útil? Escondido deliberadamente? Ou alguém o fez por muito tempo? Há muito tempo, decidiram que o mundo simplesmente não estava pronto. Ver isso? Essa escolha já marcou séculos. Atrás, nas terras altas da África Oriental, só agora começa a vir à tona. E a verdade por trás disso é muito mais complexa, mais estranho que a própria pergunta. Entender o que está acontecendo hoje. Primeiro precisamos entender onde isso se encaixa. A história ficou escondida todo esse tempo. A Igreja Ortodoxa Etíope Tuedo é uma delas. Das mais antigas instituições cristãs em o mundo. Suas origens remontam ao século IV, quando o rei Aina de Aksum, governante do antigo reino de Aksum, convertido ao cristianismo. Sua transformação foi guiada por um missionário sírio chamado Frumentius, momento que fez da Aksum uma das primeiras nações na história da humanidade adotaram o cristianismo como estado oficial, religião. Isso aconteceu por volta de 330 d.C., quase 50 anos antes do Império Romano. Abraçou oficialmente o cristianismo, porque a Etiópia adotou essa fé cedo, e por causa de suas terras altas acidentadas. A geografia manteve-a em grande parte isolada de os debates teológicos que mais tarde remodelou o cristianismo na Europa e o Oriente Médio, a Igreja Etíope, desenvolvido à sua maneira única. Com o tempo, a Igreja tomou suas próprias decisões sobre quais escritos deveriam ser considerados sagrados. Esses textos eram traduzidos para Ge'ez, um antigo semita, idioma que hoje sobrevive principalmente em cerimônias religiosas, muito semelhantes às latinas. Já aconteceu na Igreja Católica. A coleção de escrituras, a Igreja Etíope acabou por reconhecer, é muito diferente daqueles usados em outras partes do cristianismo. A Bíblia protestante contém 66 livros, e a Bíblia católica inclui 73. Mas o cânone da Igreja Ortodoxa Etíope, a Igreja de Tuedo, contém 81 livros, o que a torna o maior cânone bíblico em todo o cristianismo tradicional. Esses livros adicionais não são obscuros, ou escritos menores. Entre eles está o Livro de Enoque, um texto que conta a história dos anjos caídos, que compartilharam conhecimento proibido para a humanidade. Outro exemplo é o Livro dos Jubileus, que reconta a cronologia do Gênesis de uma forma que difere da versão mais comum. As pessoas sabem disso hoje em dia. Elas também incluem Livro da Aliança, que contém relatos da ressurreição e ensinamentos atribuídos a Jesus após sua morte, ressurreição. Detalhes que não aparecem na maioria das tradições bíblicas ocidentais. Ao longo da história, alguns os escritos foram destruídos ou removidos de circulação em lugares como Roma. Mas em na Etiópia, eles foram cuidadosamente preservados. Durante séculos, poucas pessoas fora de mosteiros remotos sabiam exatamente o quanto havia sobrevivido. Para entender isso, a história ajuda a visualizar o lugar.
onde esses textos estavam protegidos. Abuna. O mosteiro de Gara fica no alto de um penhasco em Amnashasosopesi, a região de Tigra, no norte da Etiópia, não muito longe da histórica cidade de Edwa. Nessa altitude, o ar é finos e os penhascos de pedras circundantes. Os mosteiros são incrivelmente antigos. Para chegar ao mosteiro, os visitantes precisam subir. Um caminho estreito e sinuoso esculpido, diretamente na rocha. As paredes são espesso e antigo, do tipo que parece, guardam em si séculos de silêncio. Lá dentro, suaves raios de luz penetram, pequenas janelas, caindo suavemente sobre pisos de pedra. O ar carrega o aroma do incenso, misturado com poeira. Johnson. Algo ainda mais antigo. Os próprios manuscritos são guardados em capas de couro resistentes, feitas de material grosso, couro marrom, polido e liso após ser manuseado por gerações de sacerdotes. Dentro dessas caixas há páginas de pergaminho, pele de animal cuidadosamente preparada. As bordas tornaram-se frágeis com o tempo, curvando-se ligeiramente para dentro, como se as páginas ainda queriam fechar de volta. Era aqui, no início da década de 1950, aquela arte britânica. O historiador Beatrix Plain tornou-se o primeiro ocidental a documentar cuidadosamente o que os monges estavam preservando, porque as mulheres não tinham permissão para entrar no mosteiro. Os monges trouxeram os manuscritos do lado de fora para que ela pudesse estudar. Após a visita, ela escreveu que cabeçalhos iluminados nos manuscritos tinham um estilo sírio, antigo, altamente refinado e muito mais antigo que ninguém jamais havia imaginado. Naquele momento, ela não fazia ideia que os futuros testes de radiocarbono eventualmente confirmarão exatamente quantos anos eles têm. Realmente eram. Por décadas depois dela, os manuscritos permaneceram exatamente onde eles sempre estiveram. Então, no início dos anos 2000, a ciência moderna finalmente desvendou o mistério. Fundo do Patrimônio Etíope, uma organização britânica, organização beneficente, fundada em 2005 para ajudar a proteger artefatos sagrados da Etiópia, enviou uma equipe de especialistas para Hamata Abu-Nagar, mosteiro. Em 2006, os conservadores Lester Carpen e Mark Wynne. Stanley fez a subida difícil até o mosteiro com equipamentos de restauração presos a eles. Costas. Eles montaram um pequeno espaço de trabalho em o pátio e começou o cuidadoso processo de estabilização e preservação, o que hoje é conhecido como Garima, Evangelhos. O que eles descobriram foi notáveis. Os manuscritos, 2 grandes volumes, cada um contendo cerca de 400 páginas de texto manuscrito em JZ, não eram apenas velhos. Eles eram muito mais antigos do que os estudiosos jamais imaginaram. Testes de radiocarbono, realizados em a Universidade de Oxford, revelou algo surpreendente. Os resultados sugeriram que os manuscritos podem ser os mais antigos documentos completos. Textos cristãos ilustrados em existência. O pergaminho era datado de algum período entre 330 e 650. ISSI. Para comparação, o anterior, reconhecidamente a mais antiga cristã ilustrada, manuscrito, Os Evangelhos de Rabba da Síria, data de cerca de 586 depois de Cristo. Isso significa que os Evangelhos de Garma podem, na verdade, pode ser até 2 séculos mais antiga. Acadêmicas. Judith Mackenzie, D. Universidade de Oxford e Francis Watson, da Universidade de Durham, publicou posteriormente um estudo acadêmico detalhado de manuscritos. Suas pesquisas colocaram os textos dentro do mundo mais amplo de cristianismo mediterrâneo da Antiguidade Tardia, ao mesmo tempo que mostram que seu estilo e as tradições eram distintamente etíopes. Mas a análise revelou algo ainda melhor, mais surpreendente. O próprio texto representa o que o estudioso Rokus Zerun identificara como uma forma bizantina primitiva de a tradição do Evangelho. Uma versão dos Evangelhos que parece existir, antes que revisões posteriores moldassem muitos as versões usadas no Ocidente, mundo cristão. Em outras palavras, o Garma Gospels pode não ser apenas incrivelmente antigos, eles também podem preservar uma versão do texto do Evangelho que está mais próximo de tradições mais antigas do que muitas posteriores, manuscritos ocidentais.
Essa descoberta, só isso já teria sido suficiente para mudar. Como os historiadores entendem os primórdios? Manuscritos cristãos. Mas não termina aí. Os evangelhos Garama são notáveis por sua idade e habilidade artesanal. O que faz a diferença? A história é ainda mais fascinante do que foi preservado junto com eles. Dentre esses textos está o livro de Enoque, uma obra que teve um grande impacto, influência na história religiosa. É citado ou referenciado no Novo Testamento e a Epístola de Judas. Inclui uma passagem que espelha de perto um trecho disso. Cristãos primitivos, pensadores como Tertullian e Origen, até tratou o texto com um nível de autoridade. Fragmentos do livro foram também descobertos no Mar Morto. Pergaminhos encontrados em cavernas próximas em 1947, Qumran. No entanto, durante muitos séculos, os estudiosos do mundo ocidental acreditavam na completa. Uma versão do texto havia sido perdida. Não estava perdido de forma alguma. A versão completa tinha, simplesmente permaneceram preservados na Etiópia. Durante todo o tempo, por séculos, monges etíopes preservaram cuidadosamente o livro de Enoque em sua forma completa. Eles copiou e recopiou o texto à mão, geração após geração, garantindo que sobreviveu muito tempo depois de muitas outras. As tradições haviam perdido sua essência. Em 1773, o explorador escocês James Bruce trouxe 3 cópias do manuscrito etíope para a Europa. Até mesmo, então, muitos teólogos ocidentais rejeitaram como uma invenção medieval, em vez de uma obra antiga autêntica. Foi somente após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, encontrados em cavernas em 1947, perto de Qumran, que os estudiosos finalmente confirmou a grande antiguidade do texto. Esses fragmentos mostraram que a tradição etíope vinha preservando um texto antigo genuíno do começo ao fim. Essa descoberta levantou uma questão difícil. Pergunta: por que o resto o cristianismo o abandonou? A resposta está no conteúdo do livro, em si. O livro de Enoque conta a história dos observadores, anjos que desceram à terra e ensinaram. A humanidade proibiu o conhecimento. De acordo com o texto, suas ações levaram à corrupção e à propagação da violência pelo mundo. Também descreve a chegada de uma figura misteriosa, conhecida como o Filho do Homem, um juiz divino que aparece no fim dos tempos. Muitos primeiros, os cristãos acreditavam que esse título apontava para algo, diretamente para Jesus. Mas a forma como o texto descreve essa figura, dando-lhe imenso conhecimento, autoridade e cosmos, poder, fez com que alguns líderes da igreja posteriores se tornassem líderes da igreja. Inquietante. A história sugeria algo divino, autoridade que existia antes de qualquer igreja. Uma instituição ou hierarquia havia se formado. Foi aí que a tensão surgiu. A tradição em torno de Enoque descrevia uma relação mais direta entre a humanidade e o divino. Que não dependiam de instituições formais ou estruturas sacerdotais da mesma forma. Sistemas eclesiásticos posteriores também. Para entender por que isso se tornou tão importante. Questão delicada. É útil dar um passo atrás. Quase 17 séculos. Em 325 d.C., ocorreu o Concílio de Nicea, chamado pelo imperador romano Constantino, o Grande. Bispos de todo o Império Romano se reuniu para resolver principais disputas teológicas dentro do cristianismo. Uma das questões-chave. Durante esta era, quais textos deveriam ser considerados uma autoridade? Nas décadas seguintes, os livros que permaneceram em circulação moldariam a crença cristã de bilhões de pessoas em todo o mundo. Muitos textos do início do mundo cristão acabaram desaparecendo. Alguns se perderam com o tempo, enquanto outros sobreviveram apenas em lugares fora do alcance da autoridade romana. A Etiópia era um desses lugares. Os monges de lá tinham uma palavra para os textos que preservavam. Machafa Noshot era frequentemente entendida como algo próximo à liberdade. Para eles, esses escritos não estavam sendo escondidos do mundo, mas sim protegidos. Se você está achando essa história fascinante até agora, mesmo um simples curtir no vídeo ajuda o canal a continuar explorando mistérios históricos como este. Agora, chegamos à afirmação mencionada no título. A história de uma página que, segundo alguns relatos não confirmados de forma independente, por meio de pesquisas revisadas por pares,
teria recebido ordem de ser destruída. O texto em questão é conhecido como Mashafa Kadan, frequentemente traduzido como o Livro da Aliança. É um dos escritos exclusivos do cânone da Igreja Ortodoxa Etíope Tewido. Esta obra pertence a um grupo de textos por vezes denominados livros de ordem eclesiástica. Escritos adicionais, incluídos na tradição do Novo Testamento etíope, não têm equivalente direto no cristianismo ocidental. O Livro da Aliança contém diversos ensinamentos, incluindo um relato do período após a ressurreição, as semanas que se seguiram ao túmulo vazio. Nesta versão, a história vai além das narrativas familiares encontradas nos evangelhos canônicos. Na tradição preservada pelos monges etíopes, Jesus faz mais do que aparecer brevemente aos seus seguidores antes de ascender aos céus. Em vez disso, ele permanece com eles por um tempo, continuando a ensinar e a responder perguntas que os evangelhos canônicos deixam, em grande parte, sem resposta. No texto, Jesus fala sobre a natureza do divino e chega a alertar sobre o que poderia acontecer com seus ensinamentos, caso caíssem nas mãos de instituições poderosas. Segundo alguns monges, esse aviso é o motivo pelo qual certas autoridades chegaram a querer suprimir a página. Ela é considerada uma passagem sensível, e a redação exata ainda não foi divulgada em uma tradução acadêmica totalmente certificada. O que foi relatado por monges que falaram com jornalistas e pesquisadores independentes, a partir do final de 2024, é que a passagem descreve Jesus alertando seus seguidores sobre o futuro de sua mensagem. Segundo esses relatos, ele adverte que seus ensinamentos poderiam eventualmente ser restringidos, editados ou preservados seletivamente por aqueles que vierem depois dele. Em outras palavras, a versão transmitida às gerações futuras pode ser moldada não apenas pela fé, mas também pelo poder. Neste ponto, a história pode ser entendida de duas maneiras muito diferentes. A primeira é a explicação mais convencional. Histórias sobre Jesus ensinando seus seguidores após a ressurreição eram bastante comuns na literatura cristã primitiva. Muitos textos dos primeiros séculos descrevem longas conversas entre Jesus ressuscitado e seus discípulos. Vários exemplos desses escritos foram descobertos entre os manuscritos da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, em 1945. A maioria dessas obras nunca foi incluída na Bíblia, não necessariamente por serem consideradas perigosas, mas porque o processo de formação do cânone bíblico foi lento, complexo e, por vezes, influenciado por circunstâncias históricas e políticas. Dessa perspectiva, o Mashafakdan pode simplesmente representar uma tradição que sobreviveu em uma parte do mundo enquanto desaparecia gradualmente em todos os outros lugares. Mas existe também uma interpretação mais incômoda, que levanta questões mais profundas sobre como a história religiosa foi moldada. Segundo essa interpretação, a passagem teria sido alvo de destruição justamente por causa desse aviso. Afinal, uma instituição religiosa teria dificuldade em aceitar um texto sagrado, o que sugere que a própria instituição foi prevista e até mesmo advertida contra isso pela figura que afirma representar. Mesmo assim, os monges optaram por preservá-la. A determinação dos monges etíopes em proteger seus textos sagrados tornou-se dolorosamente real em novembro de 2020, quando a guerra chegou à região de Tigré, na Etiópia. O que se seguiu foi um dos conflitos mais mortais do século XXI, a Guerra de Tigré, que estima-se ter ceifado cerca de 600 mil vidas entre 2020 e 2022. Durante esse caos, um monge chamado Padre Gabriassus Gabradan, que vivia no antigo mosteiro de Abu Nagara, tomou uma decisão que ecoou as ações de monges que o precederam ao longo de muitos séculos. Sob a proteção da escuridão, ele retirou os preciosos evangelhos de Gara do mosteiro, a primeira vez na história registrada que eles foram levados para fora de seus muros. Ele carregou os manuscritos, ainda protegidos em seus estojos de couro, pelos caminhos de pedra sinuosos do mosteiro e desapareceu na noite. Ele os escondeu em algum lugar seguro, mas não contou a ninguém onde. Apenas 2 semanas depois, forças de Eratra chegaram ao mosteiro. Levaram todos os suprimentos que puderam: celulares, gado, estoques de grãos e equipamentos agrícolas. O que não puderam levar, destruíram. Durante quase 2 anos, soldados usaram o mosteiro como base militar. Nos últimos dias antes da assinatura de um acordo de paz, relatos indicam que 113 civis foram executados nas proximidades por forças em retirada,
acrescentando mais um capítulo trágico ao sofrimento do conflito. As vítimas foram deixadas onde caíram. Entretanto, os evangelhos de Garma sobreviveram, escondidos e à espera. Quando o acordo de paz finalmente pôs fim aos combates na guerra de Traai, o monge que os havia protegido, o padre Gabrizus Gabradan, devolveu os manuscritos ao mosteiro de Abu Nagarima. Mais tarde, ele descreveu a experiência de uma forma que transcendia a situação militar e política imediata. Ele explicou que os textos provavelmente já haviam sido ocultados antes, possivelmente muitos séculos antes, durante invasões anteriores. Segundo ele, podem ter sido redescobertos mais de uma vez ao longo da história. Os monges sempre compreenderam algo importante. Para que o conhecimento sobreviva, às vezes precisa desaparecer por um tempo. Os fatos históricos sobre os manuscritos são claros, mas as implicações levantam questões complexas. Se esses textos foram ocultados e redescobertos diversas vezes, se o que a Etiópia preservou já era resultado de uma sobrevivência anterior, então a verdadeira questão não é apenas o que conseguiu perdurar, mas também o que pode ter se perdido ao longo do caminho. Quais páginas não sobreviveram aos conflitos anteriores? Quais escritos desapareceram durante as guerras que antecederam esta? E será que alguma dessas páginas perdidas continha ideias que poderiam ter mudado a forma como o mundo entende sua história religiosa? Para refletir sobre isso, é útil distanciar-se dos manuscritos individuais e observar o panorama geral. Cada tradição cristã que transmitiu textos sagrados teve que fazer escolhas. Escolhas sobre quais escritos seriam considerados autoritativos. As escolhas sobre quais descrições de Jesus eram mais significativas ou teologicamente úteis moldaram, em última análise, a versão da história que o mundo conheceria. Ao longo dos séculos, essas escolhas foram debatidas em concílios e assembleias da Igreja por todo o mundo romano, como o Concílio de Nícia, o Concílio de Cartago e o Concílio de Laia. A maioria dessas decisões foi tomada dentro do ambiente cultural e político do Império Romano. Os textos que sobreviveram a esse processo formaram uma narrativa consistente, que apoiava ideias específicas sobre autoridade, salvação e a relação entre a humanidade e o divino. A Etiópia seguiu um caminho diferente na preservação dos escritos cristãos. Devido a essas escolhas distintas, os textos que sobreviveram ali, por vezes, contam uma história mais complexa do que as versões que se tornaram padrão em outros lugares. Alguns estudiosos, incluindo especialistas no que é conhecido como judaísmo do Segundo Templo, o mundo histórico e religioso que existiu durante a vida de Jesus, argumentam que partes do cânone etíope podem preservar tradições genuinamente mais antigas do que muitos textos formulados posteriormente no mundo cristão romano. Dessa perspectiva, esses escritos não são invenções medievais, mas ecos de um estágio anterior do cristianismo, uma época em que as fronteiras entre o que hoje chamamos de textos canônicos e apócrifos ainda não haviam sido firmemente definidas. Pesquisadores frequentemente apontam para a influência do livro de Enoque e de outras tradições antigas que circulavam entre as comunidades judaicas e cristãs primitivas. Esses escritos, às vezes, descrevem o divino e o mundo espiritual de maneiras que autoridades eclesiásticas posteriores acabariam por rotular como heterodoxas. Eles também destacam a quantidade de manuscritos que monges etíopes preservaram, enquanto materiais semelhantes desapareceram em outros lugares. Uma ideia controversa sugere que a página que os monges teriam recebido ordens para destruir pode conter algo ainda mais específico. Uma passagem onde Jesus é retratado questionando ou criticando os próprios sistemas de autoridade religiosa. Nessa interpretação, o texto desafia a ideia de que uma instituição humana, como um sacerdócio, deva se interpor entre os indivíduos e o divino. Se essa interpretação fosse precisa, colocaria uma declaração fortemente anti-institucional no centro de uma tradição ligada a uma das instituições religiosas mais influentes do mundo. Para organizações que passaram quase 2000 anos construindo autoridade com base na crença de que representam fielmente os ensinamentos de Jesus, esse tipo de ideia pode ser profundamente desconfortável. Ao mesmo tempo, existem explicações muito mais simples. A passagem pode ter sido excluída pela mesma razão que muitos escritos cristãos primitivos nunca entraram no cânone bíblico. O processo de decidir quais livros pertenciam à Bíblia era complicado, lento e frequentemente inconsistente, não necessariamente resultado de qualquer ocultação deliberada.
É importante notar também que os textos etíopes em si não estão ocultos em um sentido prático. Os estudiosos já tinham conhecimento deles há muito tempo. Por exemplo, o livro de Enoque foi publicado pela primeira vez em tradução para o inglês em 1821, tornando-o acessível a leitores e pesquisadores do mundo todo. O Mashafaka Kadan é conhecido nos círculos acadêmicos há anos. Mas a página específica, a passagem que supostamente contém esse aviso, nunca apareceu em uma publicação revisada por pares e traduzida na íntegra. Os monges nunca divulgaram a redação completa. E essa decisão, especialmente depois de tudo o que arriscaram para proteger esses textos, deixa uma pergunta intrigante na mente de muitos estudiosos. Se a passagem não é perigosa, por que nunca foi publicada? Em algum lugar no norte da Etiópia, em um mosteiro que sobreviveu recentemente a uma guerra devastadora, os evangelhos de Garama foram devolvidos às suas capas de couro. As páginas permanecem frágeis, suas bordas ligeiramente quebradiças, mas a tinta ainda está nítida. A escrita J continua a fluir pelo pergaminho tal como tem acontecido há quase 15 séculos, imperturbável por tudo o que ocorreu à sua volta. Estes manuscritos sobreviveram ao reino que os produziu. Sobreviveram a invasões medievais, ao domínio colonial e aos conflitos modernos. Em algum momento, podem ter estado escondidos numa gruta durante séculos, antes de serem redescobertos. Mais recentemente, foram carregados por degraus de pedra na escuridão da noite, escondidos durante a guerra e, finalmente, trazidos de volta quando os combates terminaram. Em um sentido muito real, sobreviveram porque um pequeno número de monges, homens que dedicaram suas vidas a proteger esses escritos, acreditavam que preservá-los importava mais do que sua própria segurança. E é nesse momento que esta história se torna algo maior do que manuscritos antigos. Hoje vivemos em uma época em que a confiança nas instituições é frágil. A confiança na religião organizada diminuiu em muitas partes do mundo. As pessoas estão fazendo novas perguntas sobre a história, sobre quais vozes foram preservadas, quais foram excluídas e o quanto do que herdamos foi moldado por aqueles que detinham o poder, em vez das comunidades que deveriam guiar. Essas perguntas sempre existiram, mas agora elas ressoam com mais força do que em gerações passadas. Em meio ao ambiente atual de questionamentos e ceticismo, a tradição etíope introduz uma ideia poderosa e um tanto incômoda, a de que a versão mais antiga da história cristã pode ter sido mais abrangente do que aquela que se tornou amplamente conhecida. Nessa perspectiva, o que a maior parte do mundo chama de Bíblia não é a coleção completa dos escritos antigos, mas sim uma seleção cuidadosamente preservada e protegida, porém ainda assim uma seleção. E, em lugares distantes, nas terras altas da Etiópia, em locais raramente imaginados, monges podem ter protegido silenciosamente fragmentos dessa história maior. Segundo os relatos que cercam a passagem misteriosa, os monges foram instruídos a destruí-la, a apagar uma advertência contida no texto. Eles receberam ordens para silenciá-la, mas não o fizeram. Mantiveram-na e continuaram a preservá-la geração após geração. Agora, fragmentos dessa história começam a circular lenta e cautelosamente. Apenas algumas partes de cada vez, entrando em um mundo que talvez esteja finalmente pronto para refletir sobre o que elas dizem. Não porque a mensagem destrua a fé. Na verdade, os monges que protegeram esses escritos estão entre os cristãos mais devotos ainda vivos. Em vez disso, a passagem pode simplesmente tornar a fé mais complexa de uma forma que parece mais honesta, mais humana. Isso reflete a realidade de que as tradições religiosas atravessam séculos de história, política, sobrevivência e interpretação humana. Esses textos carregam peso. E esse peso tem sido carregado por mais de 15 séculos por pessoas que acreditavam que a responsabilidade valia a pena. Agora, a história levanta uma questão final. Se os monges de um mosteiro de Buna realmente receberam ordens para destruir uma passagem específica, uma página que descreve Jesus alertando seus seguidores sobre o que poderia acontecer com seus ensinamentos, então, quem deu essa ordem e quando? Teria sido uma instrução recente da liderança da Igreja Ortodoxa Etíope Tuahu, uma instituição que, como muitas outras, tem razões para decidir quais partes de sua tradição se tornam amplamente conhecidas. Ou será que a instrução era muito mais antiga?
uma tradição interna transmitida silenciosamente de geração em geração de monges, lembrando-os de que aquela passagem em particular jamais deveria ter saído dos muros do mosteiro. Há também outra possibilidade. Talvez nunca tenha existido uma ordem para destruir a passagem. Talvez o que estejamos presenciando agora não seja um ato de rebeldia, mas uma decisão cuidadosa e ponderada. Uma escolha feita lenta e pacientemente, por pessoas que acreditam que o conhecimento tem peso e que certos conhecimentos só devem ser revelados quando aqueles que os recebem estiverem preparados para assimilá-los. Se esta história mudar a sua forma de pensar sobre a história por trás daquilo que muitos de nós aprendemos como verdade, considere compartilhá-la com alguém que também queira refletir sobre o assunto. E uma última reflexão. Os monges dizem que alguns conhecimentos sobrevivem não porque são anunciados aos quatro ventos, mas porque são cuidadosamente escondidos, protegidos por tempo suficiente para que as pessoas erradas parem de procurá-los. Talvez agora esse tempo finalmente tenha chegado ao fim.